Rodrigo Caetano, cada vez mais cotado para a seleção brasileira, diretor enfrenta questionamentos no Atlético. Números do Cartola atiçam o mercado e clubes rivais. Por fim, se acontecer, a SAF vai se arrepender amargamente. Para quem não me conhece, me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação e estou aqui no canal Bicagalo de segunda a sexta. Quero agradecer aos mais de 3.000 likes do vídeo de ontem. Seguimos batendo recorde atrás de recorde aqui no Bicagalo, graças ao nosso trabalho, obviamente, dessa equipe fantástica que está no Bicagalo, mas principalmente a você que está aí do outro lado nos ajudando. Sem o público, nada disso seria possível. E para que o canal Bicagalo possa continuar produzindo mais e mais conteúdos com credibilidade, com respeito a você, web espectador, sem chamadas que vão ludibriar o torcedor, eu peço a sua ajuda com o seu like e, claro, com a sua inscrição. Se você não se inscreve no Bicagalo, a gente realmente fica um pouco perdido. Poxa, o cara assistiu o conteúdo, gostou ou não gostou? Então, se inscrevam no canal e deixem o seu like. Este conteúdo especificamente, tá? É um conteúdo informativo e opinativo. Tudo que eu vou dizer aqui agora pertence basicamente a uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento do Henrique. Eu não falo em nome do Bicagalo, eu não falo em nome da imprensa, eu não falo em nome do Atlético, não. Eu falo em nome do Henrique e caberá a mim aqui, né, ter a responsabilidade também de mostrar a vocês, do início ao fim deste vídeo, o porquê dessa opinião. E acho que o torcedor vai concordar comigo, vai corroborar com o que eu estou dizendo. E se não corroborar, não tem problema algum. Deixe apenas o seu comentário explicando o porquê que você não concorda. O Rodrigo Caetano começa a carreira, então, no Grêmio, tá? E foi responsável ali por uma gestão muito eficiente, onde lançou diversos atletas, os anos dourados, né, de atletas ali do Grêmio, o Lucas, você tem também o Anderson, Douglas Costa, o Carlos Eduardo, e no Grêmio, além de revelar estes atletas, foi vice-campeão, tá, da Copa Libertadores da América, salvo engano, contra o Boca, um jogo bem complexo, a equipe do Boca era muito acima da média na época, e o Grêmio enfrentou de igual para igual, mas não saiu campeão, foi vice-campeão da Libertadores. Em sequência, o Caetano assume o desafio no Vasco da Gama, sai do Grêmio com uma projeção fantástica e assume uma bomba no Vasco da Gama. Afinal de contas, né, ele trabalhou no Vasco da Série B com o objetivo de reconduzir a equipe à Série A. Consegue reconduzir a equipe à elite do Brasil e ainda no ano seguinte conquista a Copa do Brasil, um título muito querido, inclusive, pelos vascaínos. Consultei alguns colegas do Rio de Janeiro que falam muito bem. O Caetano tem um carinho gigantesco do torcedor vascaíno, inclusive isso, conversando com alguns colegas, foi mais de um, e me disseram a mesma coisa, que o trabalho foi fantástico e que sentem muita saudade do Rodrigo Caetano por lá. No Rio de Janeiro, ainda em sequência, após este excelente trabalho, vai para o Fluminense. E lá trabalha com Abel Braga, Thiago Neves, Fred, Rafael Sobis, aquela equipe que foi ganhando tudo, e o Caetano, foi campeão, né, no Fluminense do Campeonato Carioca e também do Campeonato Brasileiro, salvo engano em 2012, acho que é isso mesmo, tá? Depois ele volta para o Vasco da Gama. Gente, veja a oscilação, tá? Você tá na ponta no Grêmio, você vai para o Vasco, que está rebaixado, leva o Vasco à conquista da Copa do Brasil. De repente você vai para o Fluminense, uma equipe que está no auge, na ponta, e volta para o Vasco em sequência. Ou seja, o Caetano não se importa muito com desafios. Me parece um cara que gosta realmente de assumir, de conduzir trabalhos e levar estas equipes a exaurir o máximo que elas podem entregar. Então, você está no Grêmio, de repente você vai para a Série B, da Série B para a Série A, da Série A você vai para um clube de ponta, Fluminense, ganha tudo, Unimed, etc. e tal, e volta para o Vasco. E no Vasco da Gama, tá, o Rodrigo Caetano consegue mais uma vez o acesso à Série A. Em sequência, permanece no Rio de Janeiro e vai para o Flamengo. Muito se fala hoje sobre austeridade financeira, sobre ter as contas em dia. Este, inclusive, é um dos desafios aqui no Atlético, tá? Ter as contas em dia. E o Caetano, juntamente com o presidente Bandeira de Melo, ganharam vários prêmios ali, tá? Por questão de saúde financeira, por transparência nos dados. Eu particularmente tenho isso na memória muito guardado, que o Flamengo, nessa gestão, eles foram muito contestados porque não ganhavam títulos, mas não ganhavam títulos expressivos. Foram a vários encontros aí de finais, mas não ganharam. Isso se deve basicamente a uma reestruturação de clube. O Flamengo só é o que é hoje, basicamente, por este trabalho que foi feito lá atrás. Então, quando se fala, por exemplo, em gastos excessivos aqui no Atlético, eu começo um pouco a duvidar sobre isso. Será que realmente foi excessivo ou foram gastos necessários
para se manter uma equipe, levando em consideração que o Atlético não contrata jogadores, né? Eu digo contratar, que eu falo de pagar por jogadores, desde o Nath Fernandes, que na verdade não foi pago, foi renegociado uma dívida que o clube nunca pagou. Então, ele vai para o Flamengo e lá, além de receber esses prêmios que eu falei aí por transparência, conseguiram reduzir a dívida e aí o Flamengo termina a gestão com um pouco mais de 360 milhões de dívida. Beirava quase 800 ou 900 milhões na época em que chegaram, né? E desenvolveram também atletas importantíssimos da categoria de base, inclusive o Vinícius Júnior, que hoje está no Real Madrid. Em sequência, o Caetano vai para o Internacional, clube rival ao Grêmio, e lá conseguiu inclusive uma campanha muito boa, foi vice-campeão da Copa do Brasil e terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, salvo engano, inclusive sob o comando do Kudê, até um determinado ponto, e depois ele finaliza o campeonato com uma equipe muito tímida que tinha o Internacional à época, em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, e aí sim o Caetano vem para o Galo. Mas vejam bem o histórico que eu citei aqui, as nuances da carreira do Caetano sempre foram de sucesso. Apesar de a gente encontrar diferenças nos trabalhos, no Vasco da Gama, a necessidade de sair no Grêmio, né, de você revelar atletas, de um ambiente ruim que tinha em 2005, aí você conduzir o clube a uma final de Libertadores, de repente você tá, né, no Vasco da Gama, na Série B, vai para a Série A, conquista a Copa do Brasil, sai do Vasco, Fluminense, vai bem no Fluminense, volta para o Vasco, do Vasco vai para o Flamengo, sempre com nuances diferentes. Um cara que nunca deixou, né, o desafio ser um problema. E a vaidade também. Porque é muito importante frisar, o Caetano tem uma característica de ser um cara mais sério, de ser uma pessoa... Eu, Henrique, tenho um pouco de facilidade com esse tipo de perfil, porque eu também sou dessa maneira. E muitas vezes fui contestado, inclusive nos ambientes que trabalhei, de ser uma pessoa antipática, às vezes mais séria. E isso é perfil, tá? E às vezes a gente que é da mídia, da imprensa, em termos de comunicação em geral, temos a péssima mania de achar que os profissionais do futebol, que os cartolas, eles têm sempre que estar sorridente, nos atendendo, próximos à mídia. É necessário também um certo distanciamento, até porque se torna, né, se não for com este distanciamento, uma situação complicada, uma vez que notícias podem surgir, isso não é bom, né? E aí ele vem para o Atlético sob uma sombra gigantesca do Alexandre Matos, que era querido pela torcida aqui do Galo, né? Faz uma reestruturação de clube. Eu não quero entrar no mérito do Alexandre Matos, porque tudo que sei do futebol do Matos, e aí não é uma crítica casada ao profissional, mas à pessoa, e eu não vou entrar no mérito do Matos em si aqui, mas tudo que ouço do meio do futebol não me leva a crer que o Alexandre Matos fazia uma boa gestão no Galo, tá? Sob a sombra do Matos, com a necessidade de conquistar algo com investimento altíssimo, e aí a resposta veio. No Atlético, nos últimos 3 anos, o Rodrigo Caetano tem uma média de 2 títulos por temporada. Repito, retirou o Atlético, do ostracismo no Brasileiro, que não conquistava há mais de décadas. O torcedor deve muito sim ao Rodrigo Caetano. Em resumo, tá? Foram 2 Copas do Brasil, 2 vezes campeão brasileiro, 3 vezes reconduzindo a equipe à Série A, tá? Vice-campeão da Libertadores. Um histórico impressionante durante essa pesquisa, tá? Ele foi basicamente vitorioso em todos os clubes em que passou. Repito, cada um com suas nuances, mas sempre os conduzindo à vitória. E o Rodrigo Caetano, ele é, nos bastidores, cada vez mais cotado para assumir o cargo de diretor de seleções da CBF. E eu pude conversar com uma fonte, com um empresário. Gente, é muito complicado isso, porque para produzir um conteúdo como esse, não é do dia para a noite, tá? Não é. Então, para trazer algo além da pesquisa, você tem que ligar para os caras, e demora para te dar a resposta, aí o outro não quer falar, eu prefiro não falar sobre esse assunto, que vai me comprometer aqui a colar, mas conseguimos ter acesso a um empresário do meio do futebol, e que tem uma relação formidável, fantástica, dentro da CBF. E eu vou trazer a fala desse empresário aqui, tá? A seleção brasileira do Fernando Diniz, que passa sim por reestruturação, tem nos bastidores o nome de Rodrigo Caetano, fortíssimo para assumir o cargo de diretor de seleções, tá? É uma patente máxima dentro da CBF e é o sonho praticamente de todos os executivos do Brasil. Trabalhar com a seleção brasileira é diferente de tudo que existe no futebol. Não à toa, o sonho do Jorge Jesus é ser técnico da seleção. E por aí vai. Então, estar na seleção brasileira é o troféu maior, é a medalha de ouro para todo mundo que trabalha no futebol.
E o que eu conversei com esse empresário, eu vou abrir aspas a ele aqui, que me disse o seguinte: eu estive com algumas pessoas no mês passado e o Rodrigo é um nome que agrada muito. O trabalho dele é formidável, fecha aspas, a nossa fonte. E é um cara que é cotado para o cargo máximo da seleção e contestado no Atlético. Agora, por que contestado no Atlético? Quem contesta o Caetano no Atlético? Por que há o risco ou a possibilidade do Caetano não seguir no Galo? Eu vou te explicar isso, mas antes eu peço que você deixe seu like. É material exclusivo, é conteúdo sério com responsabilidade. Vamos bater recorde de audiência nesse vídeo aqui. Eu peço a sua ajuda, o seu carinho, compartilhe nos seus grupos e se inscrevam no canal. Mais de 50% da nossa audiência passa, esquece de se inscrever e aí vai embora e não encontra o conteúdo depois. E para deixar claro aqui, a Betano, que é nossa patrocinadora master, está dando 100% de bônus no canal Bica Galo. Se você investir R$50, ganha mais 50 na hora. Investiu 100, ganha mais 100 na mesma hora. Clique agora, mande no seu QR Code aí, utilizando o código Bica Galo. Vamos então para saber o porquê, quais são os principais motivos para que Rodrigo Caetano seja contestado dentro do Atlético e se há ou não a possibilidade dele permanecer no cargo, tá? Quem contesta o Caetano? Uma parte da torcida. Inclusive, eu sou obrigado a ler alguns comentários do tipo: o elenco campeão, quem montou foi o Sampaoli. Se não fosse o grandíssimo Sampaoli, que tinha uma excelente relação com todo mundo dentro do Atlético, se não fosse ele, né, o Atlético não teria conquistado absolutamente nada. Balela pura. E uma outra ala interna no clube que sim, a gente sabe que não quer ou entende que a permanência do Rodrigo Caetano não seja viável, tá? Há uma divergência de conceitos dentro do Atlético e o entendimento de que a diretoria de futebol, para começar, deve trabalhar em pé de igualdade com o SIGA e seguindo apenas os conceitos pré-determinados. Ou seja, se algo estiver fora do padrão, não me interessa. Se o Rodrigo Caetano não seguir este conceito, este padrão, não me interessa. E o Caetano, a gente sabe, não vai trabalhar dessa forma. Relembrando, em dado momento, perguntei internamente, já questionei isso para o próprio Rodrigo, se ele gostaria de permanecer no clube, e a resposta foi óbvio que sim. Ou seja, a vontade do Caetano é de seguir no Galo, é de permanecer no clube. Ele não quer sair. Cabe ao Atlético entender se isso é viável ou não. O fator inteligência é importante? Claro. Mas o fator humano também. E quando eu falo inteligência aqui, o Atlético pensa em colocar praticamente tudo nas mãos do SIGA. Isso é bom? Claro que sim. Você tem profissionais brilhantes trabalhando no Atlético. Só que esquecer o fator humano pode ser um erro gravíssimo. E aqui eu vou trazer um apanhado simples, rápido, do elenco que foi campeão do Galo em 2021. E se a gente for pensar em atletas que o clube quer contratar com retorno a curto e médio prazo, jovens com potencial, ótimo, fantástico. Só que só com essa turma você não é campeão. E o elenco de 2021, campeão de quase tudo e quase campeão da Libertadores, só não foi por um pequeno detalhe. Tinha o Hulk com 35 anos na época, tinha o Nacho com 31 anos, o Keno com 32, o Mariano com 35 e o Everson com 31 anos. Figuras aqui, fora o Diego Costa, que eu nem coloquei aqui. Figuras preponderantes para as conquistas do Galo na temporada de 2021. Teoricamente, nenhuma destas contratações se encaixa ou se encaixaria no perfil que o Galo deve seguir na próxima temporada. Gestão de futebol se faz sim com tecnologia, mas claro, com comando de vestiário. Atletas não são robôs. Eu tenho vários amigos no meio do futebol, jogadores, ex-jogadores, diretores, presidentes, todas as áreas. Graças a Deus, felizmente, eu tenho boa relação com muitas pessoas dentro do futebol e sei o quanto cada um sofre. E fazer a gestão humana é muito complexo. Você pode ter a melhor gestão de contratar de atletas que estão na Inglaterra, na África, na Espanha, na América Latina, trazer jogadores de ponta. Se você não tiver uma pessoa que faz essa ponte entre a gestão de pessoas e futebol, as coisas não andam. O espaço, o coração do Atlético está hoje basicamente na gestão do Rodrigo Caetano. Ele é insubstituível? Claro que não, claro que não. Seria hipócrita aqui da minha parte falar isso. Mas, repito, dentro do Brasil, na minha concepção, é o principal profissional do país. Então, o meu recado aqui vai para os gestores do Atlético,
ao qual eu tenho um respeito muito grande, inclusive, um relacionamento, excelente, tá? Eu acho que está na hora de vocês repensarem e colocarem um pouco a mão na consciência, porque da mesma forma como eu trago dados aqui, né, de longo prazo, momentos complicados onde o Atlético passou até chegar aqui, os gestores também, por vezes, se esquecem disso. E quem está muito distante do futebol, ou seja, quem está investindo, muitas vezes não sabe o que está acontecendo em loco. Ou seja, né, a cova ela é muito mais profunda do que se imagina. E pelo que eu entendo, pelo que eu sinto, o Rodrigo Caetano vai tentando sempre, né, tampar essa cova para que ela fique cada vez menos profunda, ou seja, para que a água te deixe respirar sempre. Então, pensem muito bem, porque acho que uma eventual saída do Rodrigo Caetano será o primeiro erro grotesco da administração que o Atlético vai seguir daqui em diante. Com todo respeito à atual diretoria, aos gestores, à forma de pensar, que não está errada, mas acho que tem que ter um pouco mais de equilíbrio nessa linha de raciocínio e, claro, de respeito ao profissional que é o Rodrigo Caetano. Relembrando, isso é uma opinião pessoal, não representa uma opinião da mídia por um todo, ou do canal Bicagalo, é uma opinião do Henrique como pessoa, e por tudo que sei do futebol, por tudo que presencio no futebol, o buraco é muito mais embaixo. Eu quero saber a sua opinião, caro torcedor que chegou até aqui neste momento, o que você pensa a respeito disso? Deixem nos comentários, nas próximas 24 horas, eu prometo a vocês que eu vou ler um por um, e se você quer que eu deixe um abraço, comente aí também que na próxima sexta-feira sempre tem os abraços aqui no canal Bicagalo. Agora, meu amigo, minha amiga que tá perdendo o cabelo aí, que tá caindo a cabeleira, tem uma terapia estética na região da Savassi formidável. E olha, meu cabelo, ó, pra ver que vocês não estão mentindo, hein? A quantidade de cabelo que tá crescendo, tá parecendo uma loucura isso aqui. Eu fiz o tratamento lá, incrível, fantástico. Não perca mais tempo, acione agora o pessoal, porque o atendimento vai ser exclusivo. Fale que você veio do Bicagalo, porque tem desconto para quem vai através do Bica. Pessoal, estamos encerrando mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá? O canal Bicagalo está sempre à disposição também de eventuais partes que queiram esclarecer este tema, mas a gente trouxe um conteúdo opinativo que acho que é muito válido para o torcedor também entender um todo dessa situação. Tamo junto e misturado, te espero amanhã, se inscreva no Bicagalo e vamos bater pelo menos 1.500 likes neste vídeo. Conto com a sua ajuda. Um beijo no seu coração e até mais. Fui!